Amados irmãos, inicia agora o culto solene ao Senhor, aqui no templo da Igreja Presbiteriana em Canoas. Saudamos a todos os presentes, bem como aqueles que nos acompanham pela internet, através do nosso canal do YouTube, bem como aqueles que acompanham pela rádio Felicidade 90.3 FM. Que Deus abençoe a todos. O tema do nosso culto hoje é uma igreja enfrentando as aflições. Uma igreja enfrentando as aflições invoca a Deus na hora da angústia. Convido aos amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 5. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Salmo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e com o escudo o cercas da tua benevolência. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te dar graças, Pai, porque de fato, Senhor, o Senhor nos acode, Senhor, na nossa angústia. O Senhor é o socorro presente, Pai. Obrigado, ó Deus, porque certamente o Senhor não tem nos desamparado em nenhum momento, Senhor. Mesmo em momentos de dificuldades, como pandemias, problemas, tribulações, enfim, o Senhor é o Deus que tudo pode, e nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados, ó Pai. Por isso nós estamos seguros, Senhor, aos teus pés, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai, que és tu, Pai, o Deus Emanuel, Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Pai, nesta hora, nesse dia bendito, em que podemos estar na tua casa, te prestando culto, Senhor, como demonstração da nossa gratidão e da nossa fé. Amém. Em nome de Jesus. Nessa hora vamos estar nos colocando de pé, amados irmãos, para estarmos entoando o hino de número 122, Necessitado. Tão débil
Sentai-vos. Uma igreja enfrentando as aflições se fortalece ao olhar para a cruz. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Faremos uma leitura alternada dos versículos 23 ao versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 30, de forma alternada. Eu vou ler os ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Teremos agora a Santa Ceia do Senhor, com a ministração do reverendo Diego. Meus irmãos, nós temos hoje o grande privilégio de participarmos da Ceia do Senhor. Um importante sacramento que o próprio Jesus Cristo instituiu para que nós pudéssemos lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós, escolhidos do Senhor, para que nós pudéssemos nos fortalecer no sangue dEle, lembrando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito importante que nós pensemos bem no texto que foi lido e que nós nos examinemos. Isso é de extrema importância. Nós não podemos simplesmente participar da ceia do Senhor se nós estivermos pecando contra o Senhor. Nós também não podemos simplesmente deixar de participar da ceia do Senhor e assim preferir o pecado e não a comunhão com Deus. Então é importante que nós nos examinemos, reconheçamos que somos pecadores, que carecemos do perdão, da graça do Senhor em nossa vida, e assim abandonemos o pecado e participemos desse importante sacramento. Nada acontece de maneira mística nesse sacramento. Suco continua sendo suco ou vinho, o pão continua sendo o pão, ele não é transformado literalmente em vinho e corpo de Cristo. Mas nós cremos que eles, ao serem separados do uso comum, eles servem sim para a nossa edificação espiritual, porque cremos na presença do Senhor Jesus Cristo de maneira espiritual na ceia do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, e enquanto nós ouvimos uma canção, aqueles que estão preparados para participar desse importante sacramento poderão, de maneira organizada, vir aqui à frente, coletar os elementos e assim esperar para que nós participemos juntos. Lembrando que a ceia não é especificamente da Igreja Presbiteriana do Brasil. A palavra do nosso Deus diz que a ceia é do Senhor. Então, você que é membro da Igreja Presbiteriana ou de qualquer outra igreja genuinamente evangélica, e que esteja em plena comunhão com Deus e com sua igreja, não só pode, como deve participar da ceia do Senhor juntamente conosco,
Afinal, a ceia é do Senhor. Vamos orar? Convido a igreja para que se coloque em pé. Santo Deus, muito obrigado por essa manhã especial, que nós podemos, ó Deus, participar da ceia do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor consagre estes elementos que agora são separados do uso comum, para que nós possamos, ó Deus, ser lembrados da seriedade desse sacramento, ser lembrados do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por muitos escolhidos do Senhor. Ser lembrados, ó Deus, de que precisamos viver uma vida de santidade e retidão contigo. Do contrário, ó Deus, nós não agradamos ao Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, limpa o nosso coração, nos afasta, ó Deus, do mal que nos afasta de Ti. Purifica-nos, ó Deus, com Teu sangue precioso, e assim que possamos, ó Deus, como igreja, participar da ceia do Senhor com nossos irmãos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós ouvimos uma canção, você pode sair do seu lugar e coletar aqui os elementos. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Uma dor, depois de cear, era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, Em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. no vinho, o amor, no sangue, o perdão, Em seu meio olhar a minha salvação. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E à noite que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois.
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos. Meu Senhor, nós nos sentimos nesse momento privilegiados, porque fazemos parte, ó Deus, da família do Senhor. Família esta unida a Ti por um laço que jamais pode se romper, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos sentimos, ó Deus, privilegiados porque fomos alcançados pela Tua graça, resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor. Nosso coração se enche de alegria, ó Deus, porque hoje nós lembramos da morte do Senhor. Temos convicção de que o Senhor ressuscitou e foi assunto aos céus, e esperamos ansiosos pela volta do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, ó Deus, desfrutar de comunhão plena, indizível, maravilhosa, na presença do Senhor eternamente. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Amados irmãos, nesse momento nós vamos passar para os períodos dos nossos cânticos. De uma forma especial, nesse primeiro cântico, a gente já pode trazer diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, todos aqueles que vieram preparados para isso. Também esse domingo, como um domingo especial da oferta das nossas primícias, a gente pode se utilizar aí do envelopezinho verde, que provavelmente já está aí nos bancos, né, para fazer então essa oferta, bem como aqueles que por meio eletrônico deverão fazê-lo, podem fazer não esquecendo de colocar ali o 0,1, né? Então, qualquer valor que for depositado, específico nessa oferta lá para Manaus, então a gente vai colocar ali, se for R$10, ou seja o valor que for, 10,01. Certo, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Teu sangue leva-me a pensar em tuas palavras ditas.
Uma igreja enfrentando as aflições sabe que a solução é a palavra e oração. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Senhor Deus, de fato, Pai, é isso que queremos fazer, ó Deus. Orar, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, venha a ser aplicada, Senhor, da forma correta, Senhor. Não só nos corações dos adultos aqui presentes, ou que nos acompanham, mas em especial, Senhor, no coração das crianças, ó Deus. Queira o Senhor, ó Pai, iluminar o entendimento delas, para que elas possam receber a Tua palavra, ó Deus, como de fato ela é, Senhor, vida, Senhor. Que cada dia mais as nossas crianças venham andar nos Teus caminhos, Senhor. Que cada ensinamento, Pai, possa garantir, ó Deus, que quando velhas, elas não venham se desviar deles, ó Pai. Essa é a oração que fazemos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar convidando também o reverendo Diego, que estará nos conduzindo na palavra do Senhor. Meus irmãos, peço que a igreja abra sua Bíblia. Salmo de número 86. Esse é o texto base do sermão dessa manhã. Salmo de número 86. Eu farei leitura, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias atentamente. Salmo de número 86. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Meus irmãos, ultimamente, não só ultimamente, mas eu diria que sempre as pessoas, em determinado momento, irão passar por algum período de aflição. Pode ser que você até agora não tenha passado. Se não passou ainda, glória a Deus. Mas prepare-se, porque é bem possível que um dia passe. Essa é a regra do cristão. Normalmente, as aflições, mais dia, menos dia, chegarão. Isso é um fato incontestável. Agora, por exemplo, na atualidade, o mundo todo está passando por uma aflição. Irmãos próximos de nós estão aflitos, acometidos por esse vírus, e às vezes nem foram acometidos pelo vírus, mas já ficaram em depressão porque não podem sair de casa, porque perderam o emprego, enfim, uma série de coisas que têm acontecido, que têm desestabilizado as famílias, têm desestabilizado a nossa nação. Mas como é que as pessoas, em momento de aflição, costumam resolvê-las? Como as pessoas costumam resolver as aflições quando elas chegam e às vezes pegam as pessoas despreparadas? O salmo que nós lemos, nós não conseguimos precisar um contexto, é difícil saber o que é que Davi estava passando no momento em que ele escreveu esse salmo. Mas tem uma coisa que a gente pode entender por meio da leitura do salmo que fizemos, é que ele estava aflito. Ele diz isso no salmo. Em vários períodos ele esteve aflito. A Bíblia não esconde a aflição do povo de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela deixa bem claro que o povo de Deus sempre, em determinados momentos, sofreu algum tipo de aflição. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, como crentes que somos, e o Salmo nos mostra isso, é que as aflições podem ser resolvidas. O Salmo que nós lemos é uma canção, uma oração cantada, que nos mostra que o antídoto para as aflições é a palavra de Deus e a oração. Esse é o tema desse sermão. O antídoto para as aflições é a palavra de Deus e a oração, e eu quero dividir esse salmo em 5 estrofes, para que nós possamos entender o que é que o salmista está nos ensinando aqui. E o fato de nós não sabermos o contexto específico, muitas vezes pode ser uma bênção, porque ele nos facilita na aplicação para os nossos dias atuais. Afinal, o que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, autoritativa e sempre atual. Por isso, se há algum lugar
que nós devemos consultar e buscar uma solução para as aflições que têm assolado a nossa vida, esse lugar é a palavra de Deus, que aponta sempre para Cristo, o nosso Redentor. Então, a primeira estrofe que eu gostaria de mencionar aqui, ela nos apresenta uma oração de um servo comprometido. Uma oração de um servo comprometido, nós vemos isso do verso 1 ao verso 4. Davi já começa a sua oração chamando a atenção de Deus, por assim dizer, dizendo: Senhor, inclina os ouvidos, me responde. Ele quer uma resposta do Senhor para aquela aflição que nós não sabemos exatamente o que é que era. Mas ele diz assim aqui, preserva a minha alma, porque eu sou piedoso. Então aqui, irmãos, o texto nos dá a entender que nesse momento, no momento de aflição, Davi contraria a inclinação do coração dos homens. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, quando é acometida de algum tipo de aflição, alguma luta, alguma coisa difícil para resolver, as pessoas tendem a se afastar da igreja, se afastar de Deus, às vezes se isolam, às vezes questionam a Deus, às vezes dizem: eu não mereço. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Nós não vemos isso no texto. Nós vemos alguém dizendo, o salmista Davi dizendo: Senhor, por mais aflito que eu esteja, eu ainda continuo sendo piedoso, eu ainda continuo temente a Ti, eu ainda sou Teu servo, eu não quero me afastar do Senhor. É isso que nós vemos aqui. Ajuda o Teu servo, consola o Teu servo, preserva a alma do Teu servo, preserva a alma, porque em Ti confio. Nós não sabemos se era algum tipo de inimigo aqui. É claro que depois no Salmo ele fala sobre os inimigos, mas a gente não sabe que inimigos eram, se aquilo era algo psicológico. Mas nós sabemos que a primeira coisa que ele faz quando se prostra aos pés do Senhor é pedir que o Senhor incline os seus ouvidos, ouça a sua oração e se compadeça dele. Alegra minha alma, Senhor, porque é a Ti que eu clamo, é a Ti que eu elevo a minha voz. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas procuram a solução das aflições na TV, procuram um psicólogo, procuram uma série de lugares, na rede social, na comida. Tem gente que diz: eu estou aflito, eu preciso comer, se eu não como... Meus irmãos, não há como enfrentar as aflições se nós não estivermos prostrados diante do Senhor e clamando a Ele. Meus irmãos, o momento em que nós estamos aflitos é o momento que nós mais devemos orar, mais devemos nos aproximar de Deus, não nos afastar, como é a tendência do coração dos homens. Então ele fala nessa primeira estrofe: Senhor, eu continuo piedoso, eu confio no Senhor, eu estou clamando a Ti para que o Senhor salve o Teu servo, porque o Teu servo confia em um único Deus, e esse Deus é o Senhor. Então nós vemos a segunda estrofe, que nos mostra que esse servo comprometido ora a um Deus gracioso. A partir do verso 5 até o verso 7, repare que no verso 5 deste salmo, ele já explica por que é que ele eleva a sua voz e clama a Deus. Pois eu clamo a Ti, Senhor, por quê? Porque Tu, Senhor, és bom e compassivo. Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Ele está apresentando aqui um Deus que se compadece dos seus servos, que escuta a oração dos seus servos. Um Deus benigno, um Deus gracioso. Por isso que ele fala assim: no dia da minha angústia eu clamo a Ti, porque, repare lá no verso 7, porque Tu me respondes.
Ele não está aqui dizendo: olha, Senhor, se o Senhor quiser, talvez o Senhor pode me responder, eu até suspeito que o Senhor me responde. Não, ele está afirmando categoricamente. É como se ele estivesse dizendo assim: o Deus que eu sirvo sempre responde às minhas orações. Sempre responde às minhas orações. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Que todas as orações que os crentes fazem, todas elas, Deus ouve e responde. É claro que nem sempre a resposta do Senhor é a resposta que nós queremos ouvir. Às vezes Ele pode dizer não. E aqui nós vemos também a graça do Senhor, a sua soberania e a sua misericórdia. Porque Ele responde às suas orações de acordo com a vontade dEle, e não de acordo com a nossa vontade, que às vezes brota de um coração corrompido, egoísta, sujo. Ele pede, ele ora, ele clama a um Deus que sempre escuta, um Deus gracioso. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Esse é o Deus que nos é apresentado aqui. Nós vemos a oração de um servo comprometido, que ora a um Deus gracioso, mas ele diz também sobre esse Deus que ele é grande e poderoso. Repare a partir do verso 8, a terceira estrofe desse salmo, do 8 ao 10. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas forças. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Por quê? Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados para fazer parte de uma família cristã, de uma religião, o cristianismo, que nós professamos a fé e às vezes nos orgulhamos de dizer: eu sou cristão, protestante, reformado. Mas será que no meio das nossas aflições nós conseguimos entender que o nosso Deus é o único Deus, que não há Deus que se compare a Ele, que Ele não é um Deus fraquinho, que Ele é um Deus grande e poderoso, que todas as nações se prostrarão diante dEle? Todas as nações, sem exceção. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus e vemos que Deus, ainda assim, sendo grande, todo-poderoso, criador de todas as coisas, é um Deus compassivo, que estende a mão para nós, que não merecemos. Meus irmãos, nós não deveríamos nos afastar, nós não deveríamos deixar de orar. A oração não deveria ser um assunto que volta e meia é pregado na igreja, é ensinado, porque o que menos os crentes fazem é orar. Isso é uma regra em todos os lugares. O que menos o crente faz é orar. Talvez isso aconteça porque as pessoas ainda não compreenderam que o Deus que nós servimos é extremamente grande, poderoso. Não há outro Deus além dele. Ele é o único Deus. A próxima estrofe, que vai do verso 11 ao verso 13, nos mostra que este servo comprometido tem um profundo anseio pela verdade. E é por isso que nós dizemos que o antídoto para as aflições é a palavra de Deus e a oração. Repare, meu irmão, que ele diz assim, na sua oração ele fala isso: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade.
Dispõe o teu servo, ou dispõe o meu coração, para só temer o teu nome. Quando foi que essa petição aqui, esse motivo de oração, fez parte da sua oração? Senhor, dispõe o meu coração para só temer a Ti. Senhor, ensina-me na Tua verdade, porque é nela que eu quero andar, é nela que eu devo andar. Será que essa oração, que esse motivo de oração faz parte das orações que nós fazemos diariamente? Dispõe o coração do teu servo para que ele tema só a Ti, Senhor. Eu não quero me afastar da Tua verdade. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E que essa verdade se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Será que os crentes estão com o coração disposto apenas a servir e a temer ao Senhor? Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. Por quê? Pois é grande a Tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Repare isso, irmão. Me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Será que Deus já fez isso pelos crentes? Meus irmãos, Deus, na cruz do Calvário, nos livrou do maior de todos os nossos inimigos, a morte. Na cruz, a morte morreu. Como eu disse há poucos dias, isso faz jus ao título do livro de um puritano chamado Joe Owen: A morte da morte na morte de Cristo. Você já parou para pensar, quando você se prostra diante de Deus e ora, que para um crente não há derrota? Não no sentido aqui dessa vida, olha, eu nunca vou ter um negócio mal sucedido, eu nunca vou perder alguma coisa. Não, essas coisas acontecem, são coisas da vida. Mas, meus irmãos, nem a morte pode nos separar de Deus. Por quê? Porque Cristo já nos livrou do poderio da morte. Será que nós consideramos isso quando nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante do Senhor e oramos a Ele? Será que um dos motivos da nossa oração não deveria ser: Senhor, dispõe o coração do Teu servo para só temer a Ti? Será que quando nós oramos, nós olhamos para a cruz? Ou nós pedimos para que Deus abençoe a mãe, o pai, a família, para que Deus dê um bom emprego, para que Deus abençoe, abençoe, abençoe? Aí, às vezes, também faz parte da oração dos crentes um pedido de perdão, ou às vezes um pedido mais singelo, com o perdão dos nossos pecados, amém. Sem confessar, de fato, o pecado que cometeu, só menciona, pincela, com perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, a oração que agrada ao Senhor, ela está fundamentada na Sagrada Escritura. Deus atende as orações? Sim, mas Ele requer de nós que nós oremos de acordo com a palavra dEle. E a palavra dEle nos mostra que nós não devemos nos afastar quando estamos aflitos. Ao contrário, é o momento que nós mais devemos nos aproximar de Deus. Que nós devemos orar porque nós cremos que Deus é grande e gracioso. Porque nós cremos que Deus é todo-poderoso, porque nós temos de fato um anseio pela verdade do Senhor, nós queremos andar na verdade e dela jamais nos afastar, porque o Senhor Jesus Cristo já nos livrou da morte. E aí nós vemos, a partir do verso 14, e é a última estrofe deste salmo, um contraste importante aqui entre os ímpios
e Deus. Verso 14 diz assim: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Parece que ele estava escrevendo até para os dias atuais. Um bando de violentos que atentam contra a minha vida. Eles não te consideram. Irmãos, como tem pessoas que não consideram ao Senhor, que atentam contra a vida dos crentes. Mas no verso 15 ele diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, é cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Meus irmãos, nós não devemos temer aqueles que atentam contra a nossa vida, que às vezes promovem a aflição. Estes não consideram o Senhor. Mas quando nós olhamos para Deus e entendemos que Ele é um Deus compassivo, que Ele é cheio de graça e que Ele já demonstrou a sua graça, enviando seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse Deus e fundamentamos a nossa oração na palavra do Senhor, nossas aflições são oportunidades para nos aproximarmos de Deus. Nossas aflições são oportunidades para que nós oremos mais, para que nós nos apeguemos mais à palavra do Senhor, estudemos mais. Meus irmãos, hoje as pessoas estão aflitas, claro que sim, mas muitas estão 24 horas por dia em casa. Estão aflitas? Sim, mas estão com um antídoto contra a aflição nas mãos. Pense nisso. Quando você estiver aflito, talvez esse seja a situação sua. Talvez você esteja passando por um período de aflição. Como é que você tem reagido? Tem depositado a sua confiança em Deus? Tem orado mais? Tem se aproximado da verdade do Senhor? Pense nisso, porque a palavra de Deus mostra de maneira muito clara que o antídoto para as aflições, ou contra as aflições, é a palavra de Deus e a oração. Fundamente a sua oração na Escritura Sagrada. Ore a Deus com o coração contrito, reconhecendo que o Senhor é grande, que Ele ouve as orações, reconhecendo que Ele é um Deus grandioso, que não há outro Deus além dEle. Tantas pessoas, irmãos, procuram soluções em várias outras religiões, mas somente o cristianismo pode dizer assim, ó: nós temos um Redentor, um único Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Nós temos a mensagem mais preciosa do universo nas mãos, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos entregar, irmãos. Se esse é o momento que você está passando, de sofrimento, de aflição, olhe para a Escritura. Entenda que a palavra de Deus e a oração são antídotos contra as aflições. E dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho, desativa a internet. Gaste mais tempo com Deus, orando ao Senhor, clamando a Ele em oração, lendo a palavra do Senhor. E assim o seu coração ficará mais contente, mais alegre. Como o próprio salmista disse: alegra a alma do teu servo, pois
A Ti, Senhor, elevo a minha voz. Que o Senhor nos ajude a, em momentos de aflição, encontrar de fato esse antídoto que está na palavra de Deus e na oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos enfrentando, assim como o nosso país e o mundo inteiro, um período de aflição. Muito obrigado por isso. Porque é nesse momento, ó Deus, em que nós enxergamos, de acordo com a Tua palavra, que o Senhor está nos chamando para ficar mais próximos de Ti. Que o Senhor está nos chamando para nos prostrar diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de identificar as oportunidades que temos de nos aproximar de Ti. Não deixa que o Teu povo se afaste da Tua palavra nos períodos de aflição, mas abra, Deus, os olhos espirituais do Teu povo, para que eles entendam que o Senhor é o único Deus, o nosso Redentor, o nosso ajudador, aquele que sempre ouve as orações dos seus servos e que sempre atende de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda, ó Deus, os teus servos a passarem por esse período de aflição, ancorados, amparados em tua verdade. Dispõe, ó Deus, o coração dos teus servos para temer somente a Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Cristo espalhada pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas olhos abrir, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante
sou